Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre métodos de pesquisa operacional. Em específico, ele vai tratar do método gráfico. Existem diversos métodos para solucionar os modelos matemáticos que nós vimos nos vídeos anteriores, né? Então, como já foi nós vamos focar então nós vamos focar neste vídeo no método gráfico. Existem diversos métodos para solucionar os modelos de programação linear, dentre eles o método gráfico e o simplex. O método gráfico ele pode ser aplicado apenas a modelos com até 3 variáveis. Portanto, na prática, ele é muito pouco utilizado. Porém, para ajudar no entendimento do algoritmo simplex, o método gráfico ele fornece uma base para o entendimento e será apresentado neste vídeo para fins didáticos. Nesse vídeo, nós vamos focar somente na programação linear, que é uma parte da pesquisa operacional que trata da modelagem e resolução de problemas formulado com funções lineares. Então, nos modelos que nós vamos tratar no vídeo, todos eles, a modelagem ela é feita em cima de funções lineares. Nesse vídeo, nós vamos focar somente no método gráfico e nos vídeos posteriores, nós vamos mostrar o algoritmo simplex. Vamos começar com esse exemplo, que é um problema de programação linear. Então, nesse exemplo, eu quero maximizar uma função objetivo z igual a 10x1 mais 30x2, sujeito a esse conjunto de restrições, 10x1 mais 4x2 menor ou igual a 40, x1 mais x2 menor ou igual a 7 e 10x2 maior ou igual a 30. E aqui as restrições de não negatividade, x1, x2 maior ou igual a 0. Bom, então, analisando esse problema pelo método gráfico, vamos verificar o que essa função objetivo ela representa. Então, a função objetivo do nosso modelo é z igual a 100x1 mais 30x2. Então, essa função objetivo ela representa um conjunto de retas paralelas. Então, eu tenho aqui 100x1 mais 30x2 igual a 200, 100x1 mais 30x2 igual a 250 e por aí vai. Então, a nossa função objetivo, graficamente, ela representa um conjunto de retas paralelas. Como o nosso modelo tem apenas 2 variáveis, a nossa função objetivo ela irá representar uma reta. Se eu tivesse 3 variáveis, eu teria um plano, e acima de 3 variáveis, eu teria um hiperplano. Então, as equações da transparência anterior, esse conjunto de equações, elas apresentam um conjunto de retas paralelas. Então, está aqui representado minha função objetivo, que no caso são infinitas retas paralelas, um conjunto de infinitas retas paralelas. Para analisar a direção de crescimento e decrescimento dessa função, uma vez que nesse problema eu busco maximizar essa função, então eu preciso saber a direção e sentido de crescimento dessa função. Para entender e para descobrir a direção e sentido de crescimento dessa função, nós vamos ser guiados pelo vetor gradiente.
O vetor gradiente ele é dado pelas derivadas parciais dessa minha função objetivo. Tá? Então, as derivadas parciais elas serão unificadas na forma de um vetor, né, denominado gradiente. Então, o gradiente ele é calculado pela seguinte fórmula: derivada parcial da minha função em relação a x, unificada com a derivada parcial em relação a y. No nosso exemplo, as minhas variáveis são x1 e x2. Então, seria a derivada parcial em relação a x1 e derivada parcial em relação a x2. Então, isso aí vai... esses dois valores, né, unificados, essas duas derivadas parciais unificadas, né, elas vão compor o vetor gradiente, que é denotado por esse símbolo aqui, que é o nabla. Voltando na função objetivo do problema, então, nós vimos que a função objetivo ela é um conjunto de infinitas retas paralelas. Uma vez lembrando que estamos trabalhando com funções lineares. Uma vez que estamos trabalhando com programação linear, estamos tratando de funções lineares e a nossa função objetivo ela é um conjunto de retas, uma vez que nós temos duas variáveis nesse problema. Se tivéssemos três variáveis, teríamos um conjunto de infinitos planos paralelos, com mais de três variáveis, infinitos hiperplanos paralelos. Então, aqui eu tenho duas variáveis, então minha função objetivo ela é um conjunto de retas paralelas. Então, o vetor gradiente ele vai nos auxiliar indicando a direção e o sentido de crescimento dessas funções. Então, eu tenho aqui, né, as minhas retas paralelas, né, a minha função objetivo, e eu posso perceber pelo gráfico, né, que essas retas elas crescem nessa direção. Então, aqui o meu valor de z é 200, aqui é 250, aqui 300, 350, 400. Então, quanto mais, né, eu vir com a função objetivo nesta direção, maior o meu valor de z. Então, minha função objetivo ela cresce nessa direção. Uma forma de definir esse crescimento dessa função é através do vetor gradiente. Eu posso observar aqui pelo gráfico, mas o vetor gradiente ele também me auxilia, me dando essa direção e sentido de crescimento das funções. Então, vamos ver, né, que eu tenho o cálculo do vetor gradiente para a função objetivo do problema, mas vamos ver detalhadamente como se calcula esse vetor gradiente. Então, como já foi dito, o vetor gradiente indica a direção e o sentido de maior crescimento da função. No caso, nós estamos analisando a função objetivo a partir do ponto em que ele foi calculado. Então, vamos calcular o vetor gradiente da função objetivo do exemplo, né, que a função objetivo é igual a 100x1 mais 30x2. E depois vamos representar esse vetor gradiente graficamente. Então, está aqui a fórmula de cálculo do vetor gradiente, é a unificação das derivadas parciais. Aqui está a minha função objetivo. Então, eu vou calcular esse gradiente em relação ao ponto 0, 0. Então, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x1 e a derivada parcial em relação a x2. Tá? Então, a derivada parcial desta função em relação a x1, eu vou considerar x1 como variável e as demais variáveis da função são consideradas constantes. Então, eu tenho aqui, eu vou calcular a derivada de 100x1, né? Eu tenho 100 que é uma constante, x1 que é uma variável, então a derivada de uma constante vezes uma variável é a própria constante, mais a derivada de uma constante vezes uma constante. Lembrando que derivada parcial em relação a x1, as demais variáveis são constantes. Então, eu vou calcular a derivada de uma constante vezes uma constante, que é igual a zero. Então, aqui vai dar 100.
Então, calculei a primeira derivada parcial aqui em relação a x1, agora eu vou fazer o mesmo em relação a x2. Então, derivando essa função em relação a x2, x1 é constante e x2 é variável. Então, aqui eu tenho a derivada de constante vezes constante, que é 0, mais a derivada de uma constante vezes uma variável, que é a própria constante. Então, está aqui a derivada parcial em relação a x2. Unificando as duas derivadas parciais, elas vão compor o meu vetor gradiente. Como vocês podem observar, né, o gradiente aqui, ele é o coeficiente, né, das variáveis lá na função objetivo. Uma vez que eu estou trabalhando com problemas de programação linear e a minha função objetiva é uma função linear, né, esse comportamento ele se repete. Então, o cálculo do gradiente para problemas de programação linear, que eu tenho função objetivo linear, o gradiente ele vai ser o coeficiente aqui das variáveis na função objetivo. Não é uma coincidência, não. Mas esse cálculo do gradiente aqui, ele ocorre dessa forma somente com funções lineares. Tá? Quando a minha função objetiva aqui é linear, né, quando eu tenho problemas de programação linear. Para outros tipos de problema, programação não linear, essa regra ela não se aplica, tá? Então, tem que ficar atento aí. Tá? O cálculo do gradiente não é simplesmente o coeficiente dessas variáveis na função objetiva, não. O cálculo do gradiente são as derivadas parciais, né, da função objetivo, né? Porém, quando a minha função objetivo ela é linear, né, eu tenho que o coeficiente delas vão formar aqui o vetor gradiente. Então, tá aqui, né, de novo, né, a minha função objetivo representada por esse conjunto de retas. Lembrando que isso é só um exemplo, eu tenho infinitas retas paralelas. E aqui o desenho do vetor gradiente, eu calculei esse vetor gradiente a partir do ponto 0, 0. Então, está aqui o vetor gradiente, né, 130. O gráfico aqui, o meu vetor gradiente está com uma escala reduzida, né, porque para eu não precisar pegar aqui o ponto 100 e o ponto 30. Então, eu só reduzi aqui a escala aqui do gradiente. Eu poderia ter pegado aqui 10 e 3, né? Ou pegar aqui 1 e 0,3. Então, tá aqui, ó, ponto 1 e 0,3. Então, eu poderia alterar aqui a escala dele para facilitar o desenho, porque eu preciso, na verdade, né, da direção e o sentido desse vetor. Então, o comprimento dele aqui, o tamanho dele aqui não interfere, né, no entendimento aqui da direção e do sentido dessa função objetivo. Além disso, né, o vetor gradiente ele vai ser sempre perpendicular à função objetivo, ou seja, né, então ele faz um ângulo aqui de 90 graus com as retas aqui que representam a minha função objetivo. Tá? E para funções lineares, a gente sempre vai traçar ele partindo aqui da origem. Uma vez que a gente entendeu, né, o que a função objetivo representa, agora a gente pode analisar o que as restrições representam. Então, o meu problema, né, exemplo, ele tem 3 restrições mais as restrições de não negatividade. Então, vamos desenhar graficamente aqui cada uma dessas restrições. Essa primeira restrição do problema, né, 10x1 mais 4x2 menor ou igual a 40, graficamente, ela representa um subespaço viável. Então, esse espaço aqui, definido na cor azul, o subespaço viável,
né, o subespaço definido por essa inequação. Bom, como encontrar esse subespaço viável? Primeira coisa que a gente vai fazer é traçar o que a gente chama aqui da reta geradora. Reta geradora por ser um problema com duas variáveis, ou para mais variáveis seria o plano ou hiperplano gerador. Então, dada a inequação, a primeira coisa que vamos fazer é traçar a reta geradora e depois indicar, partindo dessa reta como referência, indicar o espaço onde a restrição 10x1 mais 4x2 menor ou igual a 40 ela é atendida. Então, está aqui a reta geradora, 10x1 mais 4x2 igual a 40. Então, partindo dessa reta, eu vou analisar qual subespaço atendido pela restrição 10x1 mais 4x2 menor ou igual a 40. Que a nossa inequação ela é do tipo menor ou igual. Bom, então, com base nessa reta geradora, eu vou perceber que a subespaço viável é abaixo aqui da reta geradora, que está definida aqui no gráfico. Então, ficar atento aí, ao tipo da inequação. Essa inequação é do tipo menor ou igual. Então, partindo da reta geradora, eu identifiquei aqui qual o subespaço viável dessa restrição. Aqui eu tenho a segunda restrição do problema, que é x1 mais x2 menor ou igual a 7. Então, extraí aqui a reta geradora, desenhei a reta geradora, ela vai cortar os eixos aqui no ponto 7. Então, defini a reta geradora. Então, com base nessa reta geradora, eu vou encontrar o subespaço viável, ficando sempre atento ao tipo da minha restrição. Nesse caso, ela é do tipo menor ou igual. A terceira restrição é a 10x2 maior ou igual a 30. Então, está aqui a minha reta geradora, que é 10x2 igual a 30, ela corta o eixo x2 no ponto 3. A partir dessa reta, eu vou encontrar o subespaço viável. Então, uma vez que a minha restrição é do tipo maior ou igual, então a região viável, o subespaço viável é acima da reta. Então, de novo, ficar atento ao tipo aqui da inequação. Uma dica para quem tem dúvidas de como encontrar a reta geradora. Então, voltando aqui à primeira restrição, para eu encontrar essa reta geradora, uma forma fácil de traçar a reta é encontrar os pontos onde essa reta ela intercepta o eixo x1 e o eixo x2. Para saber o ponto onde ela intercepta o eixo x1 e o eixo x2, eu vou atribuir valor de x1 igual a 0, encontrar o valor de x2 e depois atribuir o valor de x2 a 0 e achar o valor de x1. Então, se eu quero achar esses pontos de interseção da reta com os eixos x1 e x2, eu vou fazer primeiro x1 igual a 0 e, com base na equação da reta geradora, achar o ponto x2. Então, se x1 igual a 0, eu tenho que esse termo vai sumir, então eu tenho que 4x2 é igual a 40, então eu sei que x2 é igual a 10. Então, eu acho o primeiro ponto aqui, que é 0 e 10. Então, esse primeiro ponto, ele está localizado aqui. Bom, como eu quero desenhar uma reta, eu preciso achar o segundo ponto, Então, nesse segundo ponto, eu vou definir x2 igual a 0 e vou achar o valor de x1. Então, eu vou achar o ponto onde essa reta intercepta o eixo x1. Então, x2 igual a 0, esse termo aqui, ele desaparece. E eu tenho, então, 10x1 igual a 40. Então, eu tenho que x1
é igual a 40 dividido por 10, x1 igual a 4. Então, achei o outro ponto aqui, que é 4 e 0. Então, que é esse ponto aqui embaixo. Então, aqui é o ponto 4. Então, é isso. É só uma dica, né, para quem tiver alguma dificuldade para desenhar essas retas. É um jeito fácil aí para fazer isso. A restrição de não negatividade x2 maior ou igual a zero, né? X2 maior ou igual a zero envolve o primeiro e o segundo quadrante, né, do plano cartesiano. X1 maior ou igual a zero envolve o primeiro e o quarto quadrante do eixo cartesiano. Então, juntando todos os subespaços viáveis, eu tenho essa área aqui em vermelho, né? Então, eu tenho aqui a primeira restrição, eu tenho a segunda restrição, né, a reta geradora da segunda restrição. Aqui eu tenho a reta geradora da terceira restrição. E aqui as retas geradoras aqui das restrições de não negatividade. As restrições de não negatividade, né, garantem que eu vou trabalhar com valores de x1 e x2 positivo, que envolve aqui o primeiro quadrante. Então, juntando, né, todos os subespaços viáveis, a interseção dos subespaços viáveis é essa área em vermelho. Então, essa área aqui em vermelho, ela vai me dar o quê? A interseção Então, novamente, essa área vermelha aqui, ela é a interseção dos subespaços viáveis definidos pela restrição 1, restrição 2, restrição 3, né, e as restrições de não negatividade. Então, nós vimos, né, que a gente tem uma restrição aqui que ela é redundante, que é uma restrição de não negatividade, a restrição R3. Tá? Então, todos os valores que atendem R3, eles também atendem R4. Então, R4 é redundante, né? Eu posso descartar ele do meu modelo. Então, agora, né, como nós vamos aplicar o método gráfico? Uma vez que a gente já entendeu como definir a função objetivo, a direção e o sentido de crescimento da função objetivo utilizando o vetor gradiente, né, definimos a interseção dos subespaços viáveis, né, de cada, né, analisando aí todas as restrições. Então, o método gráfico, ele é um método utilizado para resolver problemas de programação linear com 2 ou 3 variáveis. Por quê? Né? Porque a gente usa o plano cartesiano. Então, ele tem limite para quantidade de variáveis, né? Ele tem limite do número de variáveis, porém, ele não tem limite para o número de restrições. Então, a gente vai obter a região viável com base nas restrições, né, e depois encontrar a solução ótima do problema, analisando a função objetivo, né, e o vetor gradiente. Então, considerando, né, o que a gente viu na sala de aula, nesse caso, neste vídeo, né, como que a gente poderia encontrar essa solução ótima? Né, fazendo uso do vetor gradiente. Então, nós vamos analisar o vetor gradiente para ver dentro daquela região viável, né, onde está o sentido e o crescimento da função objetivo.
Então, o vetor gradiente ele vai indicar a direção de crescimento da função objetivo. A função objetivo ela é perpendicular ao vetor gradiente, nós vamos usar essa informação. E o procedimento consiste em encontrar o vetor gradiente e ir traçando retas perpendiculares a ele, lembrando que o vetor gradiente e a função objetivo elas formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares na direção desejada, ou seja, na direção de crescimento ou decrescimento. Crescimento se for uma função objetivo de maximização e decrescimento se for uma função objetivo de minimização. O ponto ótimo é aquele onde a reta de maior valor possível corta a região viável. Então, no caso, se for um problema de minimização, eu vou caminhar com a função objetivo na direção de decrescimento, ou seja, na direção contrária ao gradiente. Então, vamos resolver aquele exemplo usando o método gráfico. Nós já vimos, analisamos a função objetiva, analisamos cada uma das restrições, mas agora vamos realmente aplicar o método gráfico. Então, primeira coisa, definir o conjunto de soluções viáveis, ou seja, a interseção dos subespaços viáveis. Para definir, eu tenho que plotar cada uma das minhas restrições, achar o subespaço viável e depois eu vou analisar a interseção de todos esses subespaços viáveis. Então, nesse caso, a interseção dos subespaços viáveis, essa região vermelha. Depois eu vou definir o meu vetor gradiente. Lembrando que nós calculamos o vetor gradiente ele era 100 e 30. Bom, aqui no gráfico, eu achei aqui os pontos 10 e 3. Tá? Então, só mudei a questão da escala aqui desse vetor gradiente. Então, o ponto 10, 3, tá? Como eu calculo o vetor gradiente nas funções lineares a partir do 0, 0, então tá aqui meu ponto 0, 0, o ponto 10 e 3, desenhei aqui o meu vetor gradiente. Isso significa que minha função objetiva ela cresce nessa direção. O próximo passo é, utilizando o vetor gradiente como referência, eu vou construindo minha função objetiva e caminhando com ela nessa direção. Tá? O último ponto que essa função objetiva ela toca o conjunto de soluções viáveis, tá? Ali é o meu ponto ótimo. Então, o último ponto que a minha função objetivo toca o conjunto de soluções viáveis é esse ponto. Se eu caminhar com a minha função objetivo nessa direção, eu vou extrapolar o meu conjunto de soluções viáveis. Essa reta que eu desenhei aqui agora, ela está fora do conjunto de soluções viáveis. Então, o último ponto que ela toca o conjunto de soluções viáveis é esse ponto. Então, esse ponto aqui é a solução ótima. Então, agora basta eu encontrar esse ponto. Esse ponto ele é a interseção da reta geradora da restrição 3 e da reta geradora da restrição 1. Então, eu vou usar as retas geradoras para encontrar esse ponto. Aquele ponto que eu mostrei, ele é a interseção das retas dadas, as retas geradoras da restrição 1 e da restrição 3. Então, eu vou calcular a interseção dessas duas retas geradoras, a reta da restrição 1 e da reta da restrição 3. Resolvendo esse sistema linear, eu tenho que x2 é igual a 3 e x1 é igual a 2,8. Então, essa é a minha solução ótima, é a configuração ótima, o ponto ótimo do meu problema. E a função objetivo nesse ponto, ela vale 370. Para finalizar, vou falar um pouco do espaço de soluções viáveis. Eles podem ser limitado, o espaço pode ser ilimitado ou ele pode ser
vazio. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, esse exemplo que nós vimos aqui durante todo o vídeo, o meu espaço de soluções viáveis ele é limitado, né? Então, a minha função objetiva aqui, se ela crescer em qualquer direção, qualquer sentido, ela vai ser limitada por uma restrição. Esse exemplo, nesse próximo exemplo aqui, eu tenho esse conjunto de soluções viáveis. Esse conjunto de soluções viáveis, ele é ilimitado. Então, se eu pegar uma função objetiva aqui, ela pode crescer infinitamente aqui nessa direção. Eu não tenho um limite nessa direção. Esse outro exemplo aqui, eu tenho esse conjunto de soluções viáveis que é vazio. Então, vocês vão ver que essa função aqui, ela é viável, né? Ela é maior ou igual a 4. Já essa, menor ou igual a 1. Então, para uma, ela é viável nesse sentido. Para outro, ela é viável abaixo aqui da reta, aqui viável acima da reta. A interseção desses subespaços viáveis é vazio. Tá? Então, para esse problema, o meu espaço de soluções viáveis é vazio, ou seja, esse problema não tem solução. Nesse caso, do espaço de soluções viáveis ilimitado, ele pode ter solução se a função, dependendo da função objetivo. Se ela crescer nessa direção, você encontra solução. Se ela crescer nessa direção, ele encontra solução. Para esse tipo de problema, eu posso ter ou não solução ótima. Para esse tipo de problema, quando eu tenho um espaço de soluções viáveis limitado, eu sempre encontro solução ótima. Neste caso, vai depender da função objetivo, né? Pode ser que o problema tenha solução ótima ou não. E no caso do vazio, ele não tem solução ótima. O método gráfico, né, ele só ajuda a gente a entender métodos mais complexos, como o método simplex. Então, quando nós formos aprender sobre o simplex, tendo essa noção do método gráfico, como que funciona o modelo, o que o modelo representa graficamente, ficar mais fácil entender o simplex. No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês o método simplex.